Ajeitar minha motoca aqui. Deixa eu ajeitar minha motoca. Essa motoca aqui não é da PRF não, tá? Parece que é. É só uma motoca azul, acho que é uma R1, R6, não sei, da Yamaha. Mas não é PRF não, parece, né? Porque é azulinha com branco. Bora lá, filho, bora lá. Vou começar aqui esse negócio, que agora é hora de aula. Vou dar aula aqui, filho. Vou dar aula. Por que eu vou dar aula aqui? Porque nunca fez tanto sentido a expressão sextou o bebê. Por que nunca fez tanto sentido? Porque eu vou falar aqui nessa sexta-feira sobre o concurso do Banco do Brasil. E o que eu quero falar sobre esse concurso? Primeiramente, eu não quero aqui fazer raio-x de edital, eu não quero apresentar para você plano de estudo, não quero apresentar planilha, não quero apresentar método de aprovação, nem nada disso. Eu sou professor de inglês e eu quero dar uma aula de inglês para você. Por que eu vou dar aula de inglês? Porque você tem que saber de 3 coisas desse concurso, se você está interessado nele. Né? É um concurso interessante? É muito interessante. Por que ele é interessante? Primeiro porque ele tem 2.400 ou 2.040, eu não lembro agora, alguém me corrige aí nos comentários. É mais de 2.000 vagas, né? Tem gente falando que é 4.000, mas não é 4.000, porque são 2 cargos, cada um com mais de 2.000 vagas. Então, você tem que escolher ali qual vaga você vai tentar. Parece que é muita vaga, mas não é. Por que não é? Por causa do negócio chamado regionalização. Quem me acompanha aqui já sabe que eu já me ferrei com esse negócio aí de regionalização no concurso da PRF lá em 2019, né? Significa que você não tem que tentar? Não, não significa. Né? Jornada de 30 horas semanais para ganhar 3 milão, né? Onde é que você vai conseguir ganhar 3 milão trabalhando 6 horas por dia? Entrando 10, saindo 16, você ainda podendo escolher onde é que você vai trabalhar, né? Em qual estado e qual região e tudo mais. Não é um raio-x de edital, nem nada disso. Tá cheio, tá lotado, tá infestado, tá entupido de vídeo no YouTube aí, de gente fazendo raio-x de edital e tudo mais. Então não é aqui não é o meu foco aqui. Eu quero dar aula de inglês aqui porque vai cair inglês independente do cargo que você escolher. Ou no cargo lá de comercial, que é um dos cargos, né? Que provavelmente vai ser onde mais vai ter inscrito, porque é uma matéria, né? O conteúdo programático é mais afagosinho, né? Ele é mais legalzinho, é mais amigável, ele é mais aconchegante, né? E você tem também o de TI, né? A galerinha de TI ali que vai ter que encarar probabilidade, estatística, TI, né? O que mais vai ter que encarar? Não lembro, né? Mas o negócio não vai ser amigável, não é amigável, não. Você tem a carranca de um lado, você tem os ursinhos carinhosos do outro, né? E você vai ter que sopesar ali, fazer um balanço, né? Você vai para o efeito manada ou você vai para onde é mais cascudo? Né? Você vai tentar onde você tem segurança ou o que vai compensar? Nunca se sabe a resposta, você só vai saber no resultado da prova. Você só vai saber no resultado da prova. Mas do inglês não tem como correr. Se você for para a prova fofinha ou para a prova carrancuda, vai ter inglês. Qual que é a outra questão? Você não pode zerar a prova, filhão. Você não pode zerar nenhuma matéria. A vantagem que você tem é que você já sabe quantas questões de inglês vai cair no Banco do Brasil. E por que você deveria fazer? Né? Tem gente que fala assim, não faz aí. Tem um povo... O que tem que fazer a prova, gente? O que tem? Eu nem sei se eu vou fazer ou não. Talvez eu tente fazer aí. Estou fazendo nada mesmo, né? Mas o que tem que fazer a prova? Você vai pagar R$38 e nem precisa viajar tão longe, né? Você não precisa deslocar para outra capital nem nada disso. Como se fosse fazer, sei lá, uma polícia civil de um outro estado, né? Igual abriu hoje, né? Polícia Civil do Sergipe, e eu aqui no Espírito Santo não vou ter que deslocar lá para o Sergipe para fazer Banco do Brasil. Eu posso fazer aqui, né? Posso fazer aqui em Vitorinha. Eu sou professor de inglês, para quem não sabe, meu nome é Miguel, e eu quero falar sobre a matéria de inglês que vai cair no concurso do Banco do Brasil. Eu acabo falando porque eu tô acostumado a falar concurso da polícia, né? Mas esse é Banco do Brasil. O que tem a ver, o que a gente pode falar de inglês nesse concurso? Primeira coisa, você tem que saber quem é a banca, né? A banca é a Banca Sesgran Rio, né? Uma banca Sesgran Rio que ela é bem tradicional em carreira bancária. Você tem que saber que é múltipla escolha, você precisa saber isso. Ou seja, você vai ter 5 alternativas para você marcar uma certa. Então isso aí já fala muito sobre o jeitão de língua inglesa para esses concursos. É muito parecido com concursos de Forças Armadas, é muito parecido a abordagem das questões, a forma como é cobrada, com singelas diferenças, obviamente. Mas múltipla escolha tende a cobrar um pouco de um negócio chamado metalanguage. O que é metalanguage? Metalanguage seria aquilo que no edital de língua portuguesa é o tal da morfossintaxe. Ou seja, algumas vezes a prova pode te perguntar sobre
se o verbo está no pretérito, se ele está num presente, se isso é um substantivo, se isso é um adjetivo. Numa outra análise, ele pode também te cobrar vocabulários. Você vai ver muito isso na Sesgran Rio, você sendo cobrado sobre sinônimos. Você vai ser cobrado sobre sinônimos. Ele pergunta qual das palavras aqui tem a relação sinonímia similar, ou que expressa a mesma mensagem, ou que tem a mesma ideia. Isso aí, ó, grava essas palavras, ó, similar, equivalentes, são palavras que você vai ver no enunciado de uma prova da Sesgran Rio. Isso aqui é valioso, eu já tô falando para você de graça. E numa terceira análise, então eu falei de meta-language, eu falei de sinonímia, e agora eu vou falar de uma outra análise, que é a análise de interpretação, ou decodificação, ou tradução, ou compreensão de texto. Você lê o texto e a banca te perguntar o que está escrito ali, se isso aqui está no texto, se isso aqui não está. Aí já entra muito no que é já no padrão que talvez você já conheça, no padrão de certo e errado da Sebrasp. Você acaba que tem que dividir mais as suas atenções na prova de língua inglesa quando é múltipla escolha, porque quando é uma prova certo ou errado, do padrão CESPão, de bem famigerado, você já vai para a prova sabendo que você vai ter que ler aquele texto ali. Agora, numa questão de múltipla escolha, e eu falo muito isso pro pessoal que já assistiu aula minha preparando para concurso da ESA, da SpaceX, de carreiras militares, né, de Forças Armadas, não leia o texto da prova. Uma hora você vai ter que ler? Provavelmente sim, muito provavelmente. Eu digo que 85% de chance de você, na prova de inglês, não ter como fugir do texto. Mas, de princípio, não leia o texto, vai para a questão, vai para as questões. Talvez eu vou polemizar aqui, talvez vai vir algum professor de inglês patrulheiro discordar de mim, mas essa é a minha posição. Olha, se você não gostou, você pode ir para um professor que fale, que pense diferente. Mas eu vou fundamentar aqui a minha opinião. Serve para português também, tá? Na prova de português, você não vai começar a prova, vai abrir, procurar texto e começar a ler o texto. Eu acho isso um tiro no pé, uma perda de tempo, né? Até as questões que você tem que ler o texto, de fato, você tem que interpretar, tem que compreender, tem que decodificar. Até nessas questões, vale muito mais a pena você ler a questão e ler o texto com base naquilo. Ou seja, você já sabe ali o que você está procurando. Né? Você já sabe qual é o seu foco ali. No inglês vale do mesmo jeito, mas no inglês ainda vai mais além. Vai ter muita questão, mas muita questão, que você não tem que nem relar o olho. Você não tem que nem passar o olho no texto. Né? E eu vou dar exemplo disso aqui. Nós vamos resolver questão aqui hoje do Sesgran Rio para te ajudar na preparação do concurso do Banco do Brasil. Olha, eu falo isso para os meus alunos de Forças Armadas que também faz prova de múltipla escolha. Eu falo, não lê texto, vai para as questões, principalmente se o inglês não é uma aposta para você, se você tem dificuldade, se você está começando do zero e tudo mais, vai para as questões, não lê texto, você vai frustrar, você vai perder tempo, você vai ter que ler o texto de novo, 3 vezes, 4 vezes, vai desesperar, vai perder tempo, você pensa que é uma prova de 70 questões, estou falando do Banco do Brasil, né, 70 questões, mais uma prova discursiva de dissertativo argumentativo, que já dá um trabalhinho maior do que dissertativo expositivo, e são 5 horas de prova, 70 questões, 5 alternativas, prova discursiva, argumentativa, e 5 horas, você tá achando que é pouco tempo, você ficar lendo e relendo texto de português e inglês, sendo que você não pode simplesmente largar de mão lá a língua inglesa e se zerar, tá tudo certo, você compensa nas outras, se zerar você tá eliminado, você pode ter tirado 70, tirado 100, feito uma discursiva que se tirasse 100, não vai valer de nada. Se você zerar qualquer matéria, não vale de nada. Vai chegar uma hora que você vai ler? Vai. Mas imagina só, você pensa assim, eu resolvi aqui 3 questões que eu tenho que ler, que eu não precisava ler o texto, levantou o moral, né? Opa, beleza, já sei que pelo menos zerar eu não vou, agora eu vou ler o texto aqui desapegar, na manhã, vou ler o texto aqui, se eu entendi ou não entendi, se não, eu marco ali, faço o princípio da contagem, né? Ou respondo o resto das provas, aí aquela alternativa que eu menos marquei, eu boto lá nas que faltam na língua inglesa. Você pode fazer isso, por exemplo, em matemática financeira. Vai que você é ruim, uma negação em exatas, e aí você tem lá matemática financeira, fiz 2 ali, fiz o princípio da contagem, aí eu vi que eu marquei muito pouco letra A, vai o resto tudo em letra A. Já é aqui, ó, um bizu para quem não sabia, essa dica é batida já, isso aqui não é dica minha e tudo mais, mas é uma dica já batida, sobre como que você deve chutar na prova objetiva. Então, isso aqui não é novidade para ninguém. Mas se você está sabendo pela primeira vez, eu acho que já merece aí o seu like, essa dica da contagem aí. Fez toda a prova ali, deixou a questão em branco? Conta quantas alternativas você marcou na prova inteira, vê aqui o que você menos marcou e marca o resto, que você não tem a mínima ideia, marca o resto nessa alternativa, que está menos marcada. Sem ler, nem ler a questão não, já vai nela. Como eu falei, essa dica aqui nem é nova, é batida, você vai ver vários vídeos no YouTube de gente falando isso, mas eu tô aqui, né, fazendo a minha parte de... Caso você não saiba, já está sabendo agora. Então hoje eu quero mostrar para você aqui alguns exemplos de questões de língua inglesa onde você não precisa
Você não precisa ler o texto. E você vai encontrar questões como essa na sua prova do Banco do Brasil 2021, edital que saiu. E você que não tá aí fazendo nada, tá vendo YouTube, tá vendo vídeo de gatinho, tá no TikTok, tá com perna pra cima aí, tá reclamando que não abria concurso, tava falando que concurso ia acabar. Pensa num trem que é consolidado no Brasil, é esse tal de concurso. Agora eu vou te mostrar aqui como você pode, na prova de inglês, achar questões que você consegue marcar o X, botar a bolinha, pintar a bolinha certo lá, sem ter que ler texto, sem ter que quebrar a cabeça. Aí você tá lá lendo o primeiro parágrafo, se perdeu, volta pro primeiro parágrafo. Começa a ler tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Aí você volta pro primeiro parágrafo e aí você, já nisso aí você já perdeu 10 minutos, 5 minutos talvez. Né? Tem um vídeo aqui que vai ficar linkado no card, que você vai ver a dica que eu dou para quem precisa ler. Né? Para quem tem dificuldade para ler ou um texto muito difícil em língua portuguesa ou um texto no outro idioma. Né? Que eu falo do princípio da briga de rua ou a mentalidade Navy SEALs, vai te ajudar muito. Tá o vídeo aqui, assista. O vídeo tá bom, assista lá. Vamos para as questões então. O editor vai colocar na tela, o editor no caso sou eu, vai colocar na tela para você. O editor sou eu mesmo, tá, filho? Meu canal tá começando agora, se inscreva aí no canal para mais aulas de inglês, dicas de inglês no geral para você que quer ser fluente no inglês, para você que quer fazer inglês para concurso. Esse canal aqui é de aula. Tem até uma galerinha que zoou quando eu falei, né, da minha aprovação no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Teve uma galera falando aí que eu era mais um da turma de coach de 2021, ou que eu era mais um youtuber. Quer zoar? Zoa certo. Me chama de professor, que é o que eu sou. E sou professor muito antes de ser um aprovado em concurso público. Eu tenho 4 aprovações aí que eu posso provar, né, em concurso público. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Editor vai cortar aí. Tudo sem Gran Rio, tudo da sua banca, beleza? Tudo da sua banca. Então vou falar aqui, ó, da questão. Vamos colocar. Ninguém sabe de onde eu estou pegando essas questões aqui, né? De um certo portal com um certo banco de dados de questões, onde você filtra lá, bota inglês, banca, se você quiser ano e tal. Ninguém sabe de onde eu estou tirando isso aqui, né? Então vamos lá. Mas eu estou pagando, então não vou falar o nome. Então vamos aqui, ó. Então a primeira questão que eu quero te mostrar é essa aqui, ó. In the fragment, moreover, recent cyber, aí abriu aspas aqui, né? Ou seja, é uma partícula do texto que você não precisa ler, você não precisa. Você não precisava nem de ler esse negócio entre aspas aqui, né? Mas vamos ler, vamos lá. Eu vou então ler para você o enunciado. In the fragment, moreover, recent cyber attacks have increased awareness of potential threats facing the industry, lines 52 and 53. Moreover, can be replaced without changing in the meaning by. Então, o que está perguntando aqui o enunciado? Você precisava ler só a última parte ali, né? Moreover, can be replaced. O que é can be replaced? Pode ser recolocado, ou pode ser trocado. Então, replace, você pode imaginar como... replace é tipo reposicionado. Então, moreover pode ser reposicionado sem troca no sentido, sem troca... Então, ó, without, sem, change, troca, in meaning, no sentido, no significado, na mensagem. By, por. Então, ele quer saber se qual dessas alternativas aqui, A, B, C, D e E, é sinônimo de moreover. Não precisa ler o texto para você saber isso aqui. Você precisava saber o quê? Conectivos. Conectivos. E como é que você vai estudar conectivos? Lista. Vou linkar aqui outro vídeo que eu falo como estudar repertório. Repertório é mais importante do que gramática. Para todo mundo? Para todo mundo. Você quer ser fluente em inglês? Para fazer exame de certificado, Cambridge, TOEFL, IELTS e blá blá blá? Repertório. Você quer ser fluente em inglês para viajar e fazer um inglês de combate? O que é inglês de combate? É inglês para você trocar ali, ó, desenrolar na gringa. Inglês de combate, tem que saber repertório é mais importante que gramática? É mais importante que gramática. Eu quero saber inglês porque eu quero ler jornal em inglês, eu quero ler jornal. Repertório é mais importante do que gramática, do que o simple present, present continuous, present perfect continuous. É muito melhor. Ai, meu Deus, eu me divirto dando aula, pelo amor de Deus. E repertório é mais importante. Eu quero aprender inglês para ver série, assistir série sem legenda, ou para assistir série em inglês com legenda em inglês. Repertório é mais importante que gramática? É mais importante que gramática. Qualquer campo do que você quer estudar inglês, o repertório é mais importante que gramática. E tem vários professores que concordam comigo. A não ser aquele professor bem preciosão, que é o cara academicão, né? Que talvez vai falar, nossa, mas isso aí... Às vezes um cara pomposo aí vai ficar meio incomodadinho e não vai gostar do que eu tô falando. Não tô nem aí. Meu compromisso é com o aluno e não com outros professores. Moreover, primeira coisa que você tem que saber, moreover é uma conjunção, é um conectivo de adição. Você consegue até... Talvez você não conhecia a palavra moreover, mas talvez você conheça a palavra more, que dá essa ideia de mais, ou seja, que dá essa ideia de adicionar.
né? Lá no meu Instagram tem um vídeo muito bom no IGTV lá, que fala sobre conectivos de adversidade e de adição. Então, ó, letra A, but. But, muita gente sabe, se você não sabe, vai saber agora. O but, ele é a tradução direta para mas. O que é mas? É uma conjunção adversativa. Ou seja, adiciona, pode ser sinônimo de moreover, o but? Não. Já arrisca but aí que você já sabe que não é. Aí tem finally, que pode significar por fim ou finalmente. A gente pode ver como uma partícula conclusiva. Também não está adicionando, a gente já tira o finally também. Veja que você não precisou ser nenhum gênio do inglês, você não precisou de ser nenhum William Shakespeare, né? Nenhum Stephen Hawking, nenhum escritor, para saber que but e finally não é o gabarito. Aí você tem aqui, ó, however. Saiba você que você pode muito bem trocar however por but, tá? Você pode muito bem trocar however por but. Talvez é o sinônimo de but, podemos dizer assim, é a alternativa para but mais conhecida, é o however. É um conectivo batido, mas nem tanto como o but, né? O but eu acho que é o mais famosão, mais consolidado, mas o however, ele é talvez ali, eu tô na dúvida porque eu tô falando muito but, eu quero trocar de palavra. However, beleza? Aí você tem in addition. In addition, meu Deus, isso aqui é uma questão de um concurso de nível superior, tá? Então você tem in addition. Vamos deixar, in addition você já pode perceber que é o gabarito, porque eu já falei para você que moreover é uma conjunção aditiva, e você tem aqui, ó, in addition, que é o quê? Em adição. Em adição. Talvez você não sabia disso, mas você consegue, né, na sagacidade ali, né, da sua experiência de mundo, você consegue talvez inferir ali que in addition. Ah, mas vai que é uma pegadinha, filhão. E se for? Aí você poderia ver pegadinha em finally também, e poderia achar que não é de finalmente ou de por fim. Você poderia ver uma pegadinha também. Você poderia ver uma pegadinha em as a result, né? Mas você consegue entender que as a result está falando de resultado? De resultado. Tem a ver com adição, né? Como está aqui na letra E. Tem a ver com adição, resultado? Não tem. Não tem. Então veja só. Sem relar o olho no texto. Eu resolvi a questão aqui, né, para fazer essa aula, eu tive que resolver a questão antes, né, para não passar uma vergonha no dinheiro aqui para vocês, né? Eu tive que resolver a questão para ver se eu estava resolvendo certo, né? Não tem como você discordar de mim em você falar que para ler uma questão para fazer uma questão dessa aqui é uma burrice monumental, estratégica, você ler o texto para resolver isso aqui, né? E aí você tem letra E, então as a result não pode ser, porque as a result pode ser talvez conclusiva ou de consequência, né, de consecutiva. Então, as a result pode ser consecutiva ou conclusiva, depende do contexto ali, não importa o contexto, porque você não precisa saber isso para resolver a questão aqui agora. Talvez para resolver outra questão você deva saber se é conclusiva ou consecutiva. Mas nessa questão aqui você só tem que saber que in addition é igual, é equivalente, porque está perguntando se pode ser reposicionado. Moreover por in addition. Pode. Pode é esse o gabarito, letra D, moreover in addition. Assista o meu vídeo lá no meu Instagram e aproveita para me seguir lá, que lá tem dica gratuita, diária, todo dia. Se não é todo dia, é a cada 48 horas, mas é story, GTV, é Reels, tudo dando dica de repertório. Por que repertório é importante? É, mais que gramática. Eu já falei isso aqui e estou repetindo porque eu acredito nisso. Letra D, então, gabarito. Vamos para mais uma. Você vai garantir que você não será reprovado, pelo menos não vai ser reprovado pelo fator de correção, mas, né, talvez ele porque não fez a nota de corte, mas pelo fator de correção de zerar uma matéria, no inglês você pode contar comigo que você não vai. Não vai, eu tô aqui para resolver problema. Então vamos para a próxima questão aqui, ó. Based on the meanings in the text, the two items express similar ideas. Aí vem aqui a banca espertona e fala com você assim, ó, based on the meaning of the text, baseado no sentido do texto, na mensagem do texto, né? Aí tá falando o quê? Vai lá ler o texto, vai? Vai lá ler o texto? Vai lá. Aí o otário, o cara que não vê meu vídeo, vai lá e lê. Você não. Você ainda assim vai tentar resolver a questão. E aí tá falando aqui, ó, os dois itens, the two items express similar ideas. Os dois itens expressam ideias similares. Que dois itens? O item que está no texto com o item que ele está te sugerindo. Por exemplo, letra A, innovative por traditional. Innovative por traditional expressa ideias similares. Você consegue saber, sem traduzir, o que é innovative. E você consegue saber, sem traduzir, o que é traditional. Agora, me fala. Tem ideias similares, innovative e traditional? Eu não vou traduzir. Não vou traduzir, me recuso. Tem ideias similares? Não tem.
Tá bom, vou traduzir, vamos lá, né? Innovative, inovador. Traditional, tradicional. Tradicional é similar a inovador? É talvez completamente o contrário, né? Aí você tem aqui, ó, continuous, endless. Aí já complicou. Então, essa aqui a gente bota aqui no bolsinho do casaco, né? A gente bota aqui no bolsinho do casaco, deixa na manha. Vamos para C. Concern e comfort. É outra também que complicou, né? Mas você sabe o que é comfort. Talvez você não saiba o que é concern. Mas eu já vou te falar e você anote aí. Anote. Concern significa preocupação. Preocupação. Concern é preocupação. Por que eu falei que pode ser conceito? Porque conceito é concept. Tá? Mas concern, né, a letra C, concern é preocupação. Tá? Preocupação. Preocupação é igual ao conforto? Muito pelo contrário também. Então a gente tira a letra C. Você tem aqui, ó, resilient e weak. Resilient e weak. Vamos lá. Resilient, inclusive a palavra resiliente, né, virou muito na moda porque já é uma palavra tradicional no inglês há muito tempo. Resiliente, né? E weak, já vou te falar que é o contrário de strong, ou seja, o antônimo de strong. Strong, forte, weak, fraco. Resiliente é a mesma ideia, a ideia similar de weak, muito pelo contrário também. E você tem aqui, ó, raise. Quando chega um subordinado para o chefe pedindo um raise, ele está pedindo um aumento. Raise é aumento. E diminish, o que você acha que é diminish? O que parece? O que parece diminish? Diminish é um verbo que significa diminuir. Pode ser também decrease, decrease. Ó, decrescer, decrease, diminuir. Diminish, diminuir. Ou seja, raise é o contrário de diminish, tá? Então você já veja que sobrou aqui letra B, tá? Veja que sobrou aqui a letra B, porque a letra B você tem aqui, ó, continuous, que tem essa ideia de contínuo, não deve ser novidade para você que continuous é o tal do contínuo, mas talvez você pode ter dúvida com a palavra endless. Endless. O que é esse sufixo less no final da palavra? Esse sufixo less no final da palavra significa que não tem aquilo. Por exemplo, se eu falo com você assim, ó, headless, ou seja, head de cabeça e less, o sufixo less, significa sem cabeça. Se eu falo com você assim, ó, endless, o que é end? Não tem no final dos contos de fadas que fala the end, que é o quê? Fim. Então, end é fim. Se eu falo endless, significa sem fim. Então, essa palavra less, além de significar menos, também pode significar sem. Como um sufixo, ela também significa sem. Essa dica tá lá no meu Instagram. Se você fizer uma maratona lá nos meus vídeos, lá, filhão, você vai aprender coisas sem preço. Então, veja, endless, sem fim. Tem ideia similar de continuous? Ou seja, sem fim e contínuo dá a mesma ideia? Ou pelo menos uma ideia similar, porque é isso que a questão está pedindo? Dá a mesma ideia. Se você acha que não, pelo menos você poderia ir pela eliminação. Inovador não é tradicional, não está nem perto de ser uma ideia parecida. Concern e comfort, muito pelo contrário também, são antagônicos. Resilient e weak, também diametralmente ao contrário. Aí você tem raise e diminish, obviamente. Então a questão não te deixa dúvidas que a letra B, porque a letra B está falando de endless e continuous, sem fim e contínuo. Pode não ser sinônimos absolutos, mas tem ideias similares, que foi a que a questão pediu. Veja, similar ideas. Similar ideas. Aí, de novo, o que eu falo para você? Veio a banca e falou assim, ó, based on the meaning of the text. Foi isso que ele falou? Based on the meaning in the text. Ela falou para você, vamos lá ler o texto? Aí você falou, vou não. Não vou, você não manda em mim. In the text, olha de novo aqui a banca falando, vem ler texto, vem ler texto. In the text, the word in parentheses that describe the idea expressed by the words in boldface types is in. Então aqui, ó, não vou traduzir de novo ipsis literis, mas, ó, tá perguntando pra você assim, isso aqui, talvez você não entendeu o enunciado, mas você consegue entender que tem uma palavra em parênteses e uma palavra em negrito. E, de novo, ele quer saber, ó, describes the idea. Então, ó, a palavra em parênteses descreve a ideia expressada, então também não está perguntando sobre sinônimo, mas está perguntando se tem a mesma ideia, se expressa a mesma ideia, tá? Do que as palavras em negrito. Então, a palavra em parênteses tem a mesma ideia da palavra em negrito? Vamos ver a letra A? A letra A nós temos aqui, ó, the nation's unique manufacturer. The nation's unique manufacturer. Então, unique, que está em negrito, é igual first. Então, ó, de novo, first é um número ordinal, né? Que quer dizer da ordem. Então, first é primeiro. E você tem unique.
Unique é único mesmo, tá? Unique é único. Talvez você pode achar que only é a mesma coisa que unique, porque only é somente. Mas aqui unique dá essa ideia de unicidade, de você realmente, como eu posso dizer, peculiar mesmo. Você ser peculiar, tá? Então veja uma singela diferença entre unique e only. Only geralmente é usado mais para advérbio e unique é um adjetivo, tá? Então only é somente e unique é de único mesmo, de singular. Vamos lá. Então, unique transmite a mesma ideia de first, ou seja, unique, você ser único, você singular, dá a ideia de primeiro? Não necessariamente. Não necessariamente. Talvez você pode até achar que sim, mas vamos ver as próximas, vamos ver se tem alguma coisa melhor. Letra B, quer saber se trade é a mesma coisa que transportation. Trade é a mesma coisa que transportation. Vou te falar uma coisa, muitas vezes você vai ver trade sendo sinônimo de commerce, de comércio mesmo, tá? Então trade significa troca, tá? Trade pode ser permuta, trade pode ser inclusive comércio. Você tem international trade, que é muito falado nas notícias, né? International trade é comércio internacional. Foreign trade é comércio exterior, tá? Não vou entrar aqui no mérito qual que é a diferença de comércio internacional para comércio exterior, isso aqui é uma matéria para outra disciplina, mas trade muitas vezes pode ser traduzido ou considerado um sinônimo de commerce mesmo, tá? Então, trade pode ser sinônimo de transportation, transmite a mesma ideia? Não transmite. Transporte, né, transportation, não é a mesma coisa que comércio, ou troca, ou permuta. Então, nenhum dos sentidos da palavra trade pode expressar a mesma ideia de transportation, né? Talvez fosse logistics, talvez logistics e transportation, talvez, tá? Mas não trade. Trade não. Então você tem que, ó de novo, in addition. Olha o in addition. Será que a César Gran Rio gosta? Será que a César Gran Rio gosta de partículas aditivas? Não sei, né? Eu tô te mostrando aqui porque eu quero que você erre tudo, tire zero na prova de inglês. Só pode ser, né? Só pode ser. Tô aqui mostrando como é que você não vai zerar inglês na prova. E aí, ó, não acredito então, né? Mas não acredito. In addition to. Então, in addition to. Já te mostrei o que é in addition. Não já te mostrei? E aqui você tem, ó, besides. Vamos lá. Eu não sei o que é besides, mas talvez eu sei o que é side. O que é side? Lado. Lado, né? Então você consegue entender que besides pode ser ao lado, né? Pode ser ao lado. Ou besides você pode pensar como, assim, no mesmo grupo. No mesmo grupo, podemos dizer assim. Então, ó, besides me, então eu posso colocar assim, além de mim, né? Porque assim, besides me, ou seja, além de mim, quem mais? Né? Além de mim, quem mais? Besides me, who else? Quem mais? Né? Então, besides dá essa ideia de no mesmo grupo ali, na mesma, no mesmo curral, né? Na mesma horda ali. Né? Então, besides dá essa ideia. Bem difícil traduzir a palavra besides, tá? Mas você entende dessa forma, tipo assim, ao lado, tá? Ao lado no sentido de no mesmo grupo, tá? Eu tô aqui na mesma roda que você, então eu tô beside you, tá? Então, ó, in addition e besides. Rapaz, talvez. Então, essa questão aqui, veja que ela é difícil, tá? Aqui, talvez vai te ajudar até mesmo você, na letra C, talvez te ajude até você ler a palavra em parênteses todo, o termo em parênteses todos. In addition to producing currency, currency significa moeda, nesse caso aqui, tá? Nesse contexto, ó. Além de produzir moeda, porque in addition to, você não vai traduzir para em adição a produzir moedas, porque você não fala assim, em adição a produzir, você fala o quê? Além de produzir moedas, ou você pode colocar besides producing currency. Ficou razoável, tá? Ficou uma coisa aceitável, né? Porque você veja que the nation's unique manufacture. Tá falando que na letra A, vamos para a letra A de novo, que é uma que deixou dúvida, né? O fabricador único, singular, né? O fabricador singular, o fabricador único da nação. Então, se eu falar o primeiro produtor da nação, transmitiu a mesma ideia? Primeiro produtor da nação, ou o produtor singular da nação, traduziu para a mesma coisa? Fez a mesma ideia? Deu a mesma mensagem? Eu vejo que não, tá? Eu vejo que não. Agora, se eu falar assim, ó, in addition to producing currency, além de produzir moedas, eu posso traduzir para besides producing currency? Ficou legal, tá? Ficou uma coisa legal. Como assim legal? Porque eu falo para você que o inglês ele é uma linguagem falada. Ele foi criado de forma oral, depois que foi para o papel. Tá? Saiba disso, isso é interessante você saber. O inglês foi criado de forma falada, depois ele foi para o papel. Tá? Então, muitas vezes você pode testar falar alguma coisa em inglês para ver se está certo ou não. Tá? É o que eu vou chamar aqui de princípio do esquisito. Ah, mas isso não está na...
Isso não é acadêmico, não quero saber, filho. Quero que você acerte. Princípio do esquisito. Fale o que você está lendo. Tente falar o que você está lendo. Se ficou esquisito, provavelmente está errado. Que é o caso aqui da letra A. Ficou meio esquisito, então não é. Tá? Agora, se eu falo assim, ó, besides producing currency. Então, besides, ou seja, além de produzir, você consegue entender que ao lado de produzir, ou seja, faz produzir moeda, mas além disso, tem outras coisas. Então, besides pode entrar nesse contexto, tá? Então, eu considero a letra C o gabarito e é o gabarito da banca, beleza? Vamos ver os próximos aqui. Producing currency. Eu já te falei o que é currency. Currency pode ser câmbio, ou seja, a unidade do câmbio. Então, currency o real é o Brazilian currency. O dólar, né, é o American currency. Ou se for o dólar australiano, é o Australian currency. Australian dollar currency. O euro é o European currency, ou seja, a moeda europeia, a moeda brasileira, a moeda americana. Então, currency é isso, tá? E aí você tem aqui, ó, chain. Eu vou te falar o que é chain, tá? Traduza e saiba. Faça aí sua lista de vocabulário. Chain significa corrente. Corrente. Então é a corrente mesmo, tá? Corrente, né, de trancar trem, trancar portão. Ou pode ser a cadeia, se eu falo assim, ó, supply chain, é a cadeia de suprimentos. Então, chain também pode ser ligações, pode ser o que supply chain é um termo muito utilizado na logística, que significa cadeia de suprimentos. Então, pode ser tanto a corrente concreta, física mesmo, a corrente, né, que você consegue visualizar, né, de corrente, ou pode ser a cadeia de produção também. Então, não tem muito a ver com moeda, tá? Não tem muito a ver com moeda. Aí você tem aqui, ó, commemorative coins. De novo, vou traduzir para você e saiba. Coins significa moedas, tá? Significa moedas. E bills pode ser nota de dinheiro, a cédula de dinheiro. Bills pode ser a conta, né? A conta boleto, pode ser boleto. Bill pode ser boleto, tá? E então veja que bill tá mais ligado a papel, né? E coin não é papel, tá? Então bills não pode ser coins, ok? Então veja que a letra C é o que mais faz sentido. Pode colocar o besides na sua lista de conectivo aditivo, tá? Você coloca besides na sua lista de conectivo aditivo. Então você tem moreover, você tem o and com A, tá? A-N-D, and, que significa e, né? E você tem besides, você pode colocar o besides na lista de conectivos aditivos, beleza? Tem mais? Não, acabou. 3 questões para você já entender aqui, que eu quero provar o meu ponto para você, que vai ter questão que você não precisa nem ler o texto. Vá por mim. Não quer confiar em mim? Testa então o que eu tô te falando. Vá lá resolver questões. Filtre umas questões de inglês para você fazer e procure questões que você não precisa ler texto. Procure fazer questões que você não precisa ler texto e veja o poder que você vai ter, veja o poder da minha dica que eu tô te dando aqui, de você saber vocabulários. De você ter repertório é muito mais importante do que você saber gramática, saber o que é modal verbs. Não tô falando que isso não tem que saber. Eu ensino também modal verbs nos meus cursos, nas minhas matrizes regulares. Eu ensino modal verbs, present continuous, simple past, future simple, present perfect continuous, past perfect continuous, past perfect. Eu ensino tudo isso, cara. Tem lá para todo mundo. Question words, WH words, né? Comparativo, superlativo. Meu curso ele é completo, tem todas as ferramentas. Se quer ser fluente no inglês, você quer passar em concurso público, serve para todo mundo, porque é completinho, o negócio é bonito. Ah, mas cadê o link do curso? Depois. Vai ter link do curso para depois, tá? Porque eu tô deixando o curso, filhão, Samurai X Megazord modelo Kill Bill arregaçador, tá? Vai ser um preço para você comprar, sem desculpa, mas não sem antes deixar aqui dicas para vocês, e é muito valiosa a dica que eu dei. Veja que com 3 questões, a riqueza de vocabulários que você aprende, e a dica que eu tô dando, ela é valiosa. E pouca gente te fala. E eu falo de novo, não leia texto. Principalmente você que vai fazer prova de múltipla escolha. Seja para Banco do Brasil agora, seja para carreiras militares, Forças Armadas, tem concurso dos estados também que cobrem inglês. Então essa dica é muito boa. Não leia texto. Você vai ler o texto quando tiver que ler texto. Quando que você vai ter que ler texto? Para fazer prova de língua portuguesa. Você não vai poder chutar. Língua portuguesa você tem que gabaritar. Eu estou falando, a prova do Banco do Brasil não tem muitas vagas. Ele é regionalizado. Você vai competir para um número certo de vagas que não é mais de 2.000. Então você não pode considerar errar a questão de língua portuguesa. Não erre. Sugiro que você busque as questões que você não precisa ler, mas chega uma hora que não tem para onde fugir. E o mesmo vai servir para a língua inglesa também. Às vezes você já é bom no inglês. Está aqui para você aprender um plus, né? Mas, ainda assim,
procure a questão que você não precisa ler o texto, procure a questão que você garanta o ponto, certo? Porque todas as matérias você tem que acertar pelo menos uma, tá? Eu já fiquei de fora, eu poderia ter ficado nas vagas em concurso, mas já fiquei de fora por causa disso. Por isso, esse vídeo de São Paulo mesmo poderia ficar nas vagas, mas eu tirei o fator, eu não fiz o fator de correção para criminologia. Esse é um vídeo para você assistir 3, 4, 5 vezes. Assista esse vídeo 3, 4, 5 vezes, porque a enxurrada de dicas que eu dei, você não vai decorar de uma vez, tá? Sem falar a enxurrada de vocabulários que eu passei para você. Você não vai aprender de uma vez. Então assista mais vezes esse vídeo e já fica aqui o meu convite para você se inscrever no canal. Vai me ajudar muito com o like, que vai demorar meio segundo para você dar, e vai me ajudar. Pode deixar também aqui seu comentário com alguma dúvida que você queira que eu esclareça para você, tá? Eu vou tentar responder todas as dúvidas do meu comentário. E se eu ganhar uma quantidade considerável de inscritos, porque para eu continuar esse projeto de ensinar inglês no YouTube, que é de graça para você, eu preciso de inscritos. A realidade é essa, tá? E quem sabe, se eu passar aí de 1000 inscritos, eu não faça lives semanais gratuitas resolvendo questão de concurso. Né? Vamos fazer aqui uma via de mão dupla? Eu te ajudo, você me ajuda? Para você se inscrever no meu canal, para você compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que vai tentar o concurso do Banco do Brasil, e também para você ativar notificações, dar o like aí para ajudar que esse vídeo chegue a mais pessoas. E eu vou fazer o meu melhor aqui para te ajudar a esclarecer a sua dúvida. Um abraço, confira os meus vídeos no meu canal e até a próxima aula.